Olá, como prometido para vocês, eu vim trazer o vídeo a respeito dos 8 remédios naturais que existem na natureza. É claro, acredito, todos aqueles que prezam pela vida de uma maneira ou de outra se preocupam com a saúde, tanto uma saúde, seja ela integral ou seja ela preventiva. Não há como ignorar que a saúde é um dos mais importantes fatores em tempos atuais. Estudos provaram que a própria higiene física provocou mortes em grande escala na Europa em séculos passados, por falta de informação ou de conhecimento. Ainda hoje, em alguns lugares na África, por incrível que possa parecer, um tempo de fácil acesso à informação devido à nossa tecnologia avançada, pessoas morrem de desinteria, ou seja, por falta de higiene, devido a uma escassez de recursos. Esses mesmos recursos que em outros países ou lugares têm de sobra. O reflexo de um mesmo espelho, para alguns, nem sempre é a mesma imagem para outros. São definidos projetos de saúde por frentes institucionais, clínicas, hospitais, centros de vida saudável, com viés de prevenção. Existem ampla produção de literatura sobre esse tema, a respeito de como ter uma vida mais saudável. Este leque de opções e de informações acabam por bitolar o método de como lidar com a nossa saúde, não é mesmo? De uma maneira inteligente, prática e com sabedoria. A base de todo esse movimento é o reconhecimento da existência de 8 remédios naturais gratuitos, ou seja, na natureza, que está por aí disponíveis a todas as pessoas. Na verdade, são 8 princípios gerais de como desenvolver e manter uma vida melhor no âmbito físico, emocional e espiritual. E acredite, da maneira como foi colocada, não podemos desprezar nenhum nem outro desses aspectos. A qualidade de vida não deve ser buscada para benefício próprio, ou seja, por mais que isso possa parecer contraditório, a longevidade e o bem-estar momentâneo apenas faz parte do próprio benefício que a própria qualidade de vida traz. Mas, em outras palavras, tudo isso fica incrivelmente melhor quando buscamos tudo isso somado a um bem-sucedido relacionamento com o Criador, o próprio originador da vida. Se pararmos para pensar ao menos um pouco, veremos que a culpa não é do mundo, e sim de algumas pessoas que estão nele, sem essa qualidade espiritual, é claro. Estamos aqui de passagem para cuidar do mundo e da vida, cumprindo a nossa missão como um bom ser vivente, para que isso se torne realidade em nossas vidas. É preciso manter um bom relacionamento com Deus para sermos equipados para toda boa obra. Sem mais delongas, vamos aos 8 remédios naturais. Primeiro remédio: alimentação saudável.
A alimentação saudável envolve dois aspectos. Primeiro aspecto, evitar comer alimentos que prejudicam o nosso organismo, ou seja, evitar comer com muita frequência alimentos de muita fritura, bolachas recheadas, salgadinhos, produtos industrializados e alimentos processados. Eles causam doenças e está provado cientificamente. Segundo aspecto, o alimento integrais e alimentação vegetariana são os mais adequados, pois são ricos em fibras, nutrientes, também frutas, legumes e verduras. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Gênesis 2, 9. Ora, isso está escrito nas Escrituras. Então, Deus pensou no que poderíamos comer de todo fruto de que dá em árvores e raízes. Você consegue imaginar a quantidade de frutas, legumes e verduras que todos os dias nascem para a nossa alimentação? Então, aprendemos que só precisamos mudar o nosso hábito alimentar. Não é verdade? Dizem por aí que a melhor alimentação é a do diabético. Especialistas em nutrição dizem isso, mas vai ver o preço desta dieta, né? Essa dieta alimentar é caríssima. Então, a alimentação que Deus propõe ainda é a melhor opção e mais barato e de fácil acesso. Segundo elemento, a água. O segundo elemento, o remédio. A água está aí, um elemento que está ao alcance de todos. A água é essencial para a vida e a água transporta os alimentos, o oxigênio e sais minerais para o bom funcionamento do nosso organismo. Além de estar presente naquilo tudo que deve ser eliminado, como suor, lágrimas, no plasma sanguíneo, nas articulações, no sistema respiratório, no sistema digestivo e no sistema nervoso. Então, e também na urina e na pele. Então, uma sugestão: tome água regularmente. Em média, 1,5 litros teria mais ou menos na média, não é verdade? 1,5 litros a 2 litros. Terceiro remédio, o ar puro. O ar puro é fundamental buscar lugares onde haja ventilação. Lugares muito fechados perdem a qualidade do ar. Você já deve ter ouvido dizer por aí: aquele deu o último suspiro. Oh. A morte está relacionada ao ar que respiramos. Ainda mais numa época dessa, né? Com a pandemia. Mas Deus também está relacionado ao fôlego da vida. Não é verdade? O fôlego significa tanto capacidade de reter o ar nos pulmões, como também significa ânimo e coragem. Toda parada respiratória é feito um processo para que o paciente possa reanimar, encorajando-o. Então, respire o ar de maneira adequada, né? Quarto remédio, tomar banho de sol ou a exposição solar. Recomenda-se especialistas médicos remover cortinas, abrir janelas para que o sol entre nos ambientes, como também pessoas tomar sol
de preferência na parte da manhã até as 10 horas da manhã, para adquirir vitamina D, né? Que os raios de sol e nos dá um revigoramento para os ossos, entre outros benefícios para o organismo. Então, procure contemplar nosso sol, nosso querido sol. Quinto remédio, a prática de exercícios físicos. Criar métodos de atividades físicas, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, 30 minutos a cada vez, é o mínimo para trazer benefícios para toda uma vida. Faça agora o que você ainda não precisa, espontaneamente. O que traz benefício. Do que amanhã você ter que fazer obrigatoriamente, porque necessita ou precisa e sem muitas condições favoráveis, né? Porque a saúde vai estar um pouco mais debilitada, não é verdade? E vamos para o sexto remédio. O sexto remédio é exerça a temperança. O significado de temperança é uma qualidade ou uma virtude de quem modera ou tem moderação, não é verdade? Então, os seus apetites em relação a tudo que consome, ou usa, ou se alimenta, e também moderação de suas paixões, né? Ou seja, sentimentos e emoções levado a um grau de intensidade. Uma obsessão, por exemplo, por algo, sentimento descontrolado, ciúmes, sexo, vícios, ser excessivos em algo desnecessário ou fútil, torna-se escravo do próprio sentimento ou da própria emoção. Tudo que é usado sem controle deixa a pessoa praticamente dependente. Isso inclui remédios antidepressivos e quem realmente está no controle é Deus, né? Faça a sua parte de ter uma vida equilibrada no trabalho, no lazer e nas relações pessoais. Sétimo remédio, faça repouso. Ora, o sagrado descanso merecedor, né? Todo mundo precisa descansar. As horas dormindo para carregar as baterias, não é verdade? Para o outro dia puxado de trabalho. Se não fizermos isso, não é um dia da semana que vai recuperá-lo 100%. Ainda mais nos tempos de hoje, que parecem mais que estão querendo matar a gente de trabalhar. Será que isso não é a intenção? Bom, então reserve um dia da semana para um processo de restauração. Se desconectando das suas relações sociais, de atividades físicas e mentais cotidianas, inclusive do seu celular. Deixá-lo lá num canto largado, ele não está preso a você. Deus também descansou no 7º dia, depois de toda a criação feita por ele. Se conecte a ele. Deus pode estar descansando justamente no mesmo dia que você. E, enfim, o 8º remédio, confie em Deus. Bom, cultivar a sua espiritualidade. Alimento natural, esse é um alimento natural, se não o mais importante, é ter um bom relacionamento com Deus. Essa é uma das melhores práticas que um ser humano poderia inserir em sua vida. Não existe
nada melhor ainda, e não foi inventado. Saber que Jesus te ama, todo mundo sabe, não é verdade? A grande questão é, o que você faz com tanto amor que Deus tem por você? Isso eu não posso fazer por você, mas eu posso te mostrar o caminho. E é você que quem vai decidir se vai andar por ele ou não. Existe um versículo na Bíblia que diz, que te ajuda. Sabe, quando os pássaros acordam de manhã, eles cantam e depois voam em busca de alimento. À tarde voltam aos seus ninhos, cantam mais um pouco e logo se recolhem. Em algumas épocas eles se acasalam, botam seus ovinhos e criam seus filhotinhos. Outros animais seguem basicamente o mesmo padrão. O mesmo padrão de comportamento. Nós, seres humanos, somos um pouco diferentes, é verdade, que comemos, dormimos e nos reproduzimos. Mas a maioria de nós não está satisfeito com essas coisas, né? Queremos saber por que estamos aqui. E por quê? E procuram qual é o significado da vida. Uma esperança de um futuro melhor. E essas necessidades mais profundas indicam que os seres humanos têm uma qualidade única. Sim, a espiritualidade. Ou seja, a necessidade de compreender assuntos espirituais e o potencial para explorá-los. Será que é porque somos feitos à imagem de Deus? Ora, por mais que tentamos fugir, ainda assim somos impulsionados a voltar para Ele, ou seja, para Deus. Parece um imã sempre nos atraindo de alguma forma. Embora tenhamos sido manchados pelo pecado, temos a capacidade de refletir certas qualidades de Deus. Somos criativos, temos também uma certa medida de sabedoria, senso de justiça e a capacidade de mostrar amor ao próximo. Mas como saber se estamos agindo em harmonia com a vontade de Deus? Ora, para isso, existem as Escrituras Sagradas, a Bíblia, não é verdade? Se em parte agora você conhece o caminho, agora ande nele para conhecer a verdade. Cuidado para não adorar a um Deus pagão, como fizeram os povos antigos. Na verdade, você só saberá se está agindo certo se você examinar as Escrituras. E fazendo isso, você vai conhecer o verdadeiro sabor da vida. E o versículo é: felizes os cônscios de sua necessidade espiritual. Aí, até a próxima. Obrigado.